Boa tarde pessoal. Como já foi dito, agora vamos gravar as reações para o resumo recente, ou seja, como é que nossos palpites saíram com essa análise que eu coloquei. Eu resolvi a análise geral dividir em duas: resumo recente e análise de tabela, ok? Trazendo isso, Flamengo e Juventude. O que é esse resumo recente? Explicando novamente. As métricas que eu utilizo nesse resumo recente são os últimos 5 jogos, a pontuação dos últimos 5 jogos, a pontuação dos últimos 5 confrontos diretos entre os times, a última pontuação dos 5 jogos do time de casa contra a última pontuação, as últimas 5 pontuações dos 5 jogos, os últimos 5 jogos do time visitante jogando fora de casa, e por último, os últimos 5 confrontos diretos com o mandante jogando em casa. Ou seja, Flamengo e Juventude, os últimos 5 jogos do Flamengo jogando contra o Juventude lá no Rio de Janeiro, ou como mandante do jogo, certo? Coloquei dupla casa, primeiro bateu. Grêmio e Atlético Goianiense, dupla casa, bateu também. Palmeiras e Fortaleza, dupla casa, bateu também. Vitória e Fluminense, essa é a principal diferença dele para a anterior. Dava dupla fora porque na soma dos fatores dava que o Fluminense saia melhor. No resumo recente dá dupla casa, do Vitória em cima do Fluminense, certo? Porque a única coisa que o Fluminense sai melhor é no confronto independente do mando. E quando a gente vai para o confronto do Vitória contra o Fluminense lá na Bahia, é empatado, certo? Então eu coloquei dupla casa, aí deu um green. Atlético Paranaense e Cruzeiro, assim como a análise geral, deu dupla fora. Eu coloquei dupla fora, mas o Atlético foi lá e colocou. Nesse jogo do Atlético Paranaense e Cruzeiro, a gente tem que prestar atenção numa coisa: aquela expulsão com menos de 1 minuto de jogo foi uma coisa muito improvável, certo? Não existe você com menos de 1 segundo de jogo, o cara passar por você e você dar uma cotovelada nele. É tanto que está tendo investigação e tudo mais, se é manipulação de resultado ou coisa do tipo. Vamos ver. Atlético Mineiro Internacional, nesse eu coloquei um dupla casa, mas como eu disse, esse era o jogo mais improvável. Por quê? Porque o Atlético Mineiro tinha Libertadores no meio da semana. Mas coloquei dupla casa, esse foi nosso segundo head. Coloquei Bragantino e Botafogo, foi fora seco e foi green, foi 1 a 0 se eu não me engano no jogo. Criciúma e São Paulo eu coloquei um dupla casa. O Criciúma tinha um resultado melhor contra o São Paulo nos últimos 5 jogos. O retrospecto era melhor do que o time paulista. Cuiabá e Corinthians eu coloquei um dupla fora, certo? Foi green também. Vasco e Bahia eu também coloquei um dupla fora. O retrospecto do Bahia contra o Vasco era melhor também. Nessa última do resumo recente ficou com 7 acertos e 3 erros. Nessa saiu em conta porque 1, 2, 3, 4. Os 5 dupla casas que eu coloquei bateu. Infelizmente o dupla fora não bateu, mas o fora seco bateu, que foi o do Botafogo. Então, ao meu ver, compensou. Tá certo? Como eu já conversei mais no último vídeo que eu gravei da análise geral, nesse eu converso aqui um pouquinho menos. Como eu levantei a parte do Flamengo e Juventude, teve um debate lá de arbitragem, pênalti, expulsão. Palmeiras e Fortaleza teve análise de arbitragem também, teve pênalti. O jogo do Atlético contra o Cruzeiro, a expulsão com menos de 1 minuto de jogo, também é algo para se analisar. O jogo do Cuiabá contra o Corinthians também teve pênalti, então é um jogo marcado por muita pressão, principalmente em cima das arbitragens. Tá certo, pessoal? Então, a gente termina aqui o resumo recente. 7 acertos, 3 erros, 70%. Ok? Fui!